Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Ok, Iris, obrigado. Vocês são da turma do sexto período, turma B, não é isso? Turma A. Ok. Sim, turma A, tá certo. Nós tivemos aí um pequeno problema na outra aula que nós iríamos dar, que a professora pediu para complementar, né, um tema, não sei exatamente por quê, mas isso acabou adiando o início aí com vocês, da turma A. Então, nós vamos ter que, hoje, andar um pouquinho mais rápido, né? E condensar um pouco para que a gente possa cumprir o conteúdo. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Afonso José Celente Soares, eu sou professor do curso de Medicina. Eu sou médico, esse ano eu vou fazer 44 anos de formado aqui pela UFRJ. A minha vida inteira eu trabalhei com doente grave, eu sou intensivista, ainda entro dentro de CTI, atuando como coordenador técnico para discussão de caso, gosto de discussão de caso, gosto de clínica médica, gosto de estudar clínica médica e talvez por isso, né, que tenham me convidado aí para dar a disciplina de medicina baseada em evidências. Eu vou tentar transmitir para vocês esses conceitos, né, relacionados à medicina baseada em evidências. Espero que vocês gostem, né? A gente tem que estudar a vida inteira como médico, né? Tem que procurar informação, e isso é importantíssimo para que eu possa tomar decisões ali relativas ao tratamento do meu paciente. Eu vou já explicar para vocês como é que nós vamos funcionar, né? Eu vou compartilho a tela, eu dou a aula, ao final a gente abre para discussão e eu peço que vocês participem, né? Pode ser pelo chat, pode ser abrindo o microfone e falando. Eu gostaria que efetivamente vocês participassem, né, depois da apresentação e esclarecessem dúvidas. E ao final a gente vai pedir, eu vou pedir para vocês colocarem o nome e a matrícula e sair de sala. A aula é sempre gravada e colocada lá no ambiente virtual de aprendizagem no ar. Eu faço isso hoje, né? Normalmente eu faço logo a seguir da aula, a não ser que eu tenha alguma coisa a mais para fazer, e aí fica para o dia seguinte. Mas normalmente ao término da aula, a aula é gravada e eu já coloco no AVA e isso fica disponível lá para visualização de vocês quantas vezes vocês quiserem. A nossa avaliação, né, ela será feita através do Google Forms. É um formulário do Google que eu vou passar para vocês. Primeiro, nós vamos fazer um teste para que vocês respondam, e só para eu ter, digamos assim, a certeza de que está funcionando. E lá no final do conteúdo, a gente vai fazer uma avaliação com questões objetivas que vocês vão responder, e eu vou receber essas questões e vou naturalmente vê-las, né? A resposta de cada um de vocês. Esse formulário é necessário que vocês coloquem o nome, o e-mail de vocês e também o nome de vocês. E esse formulário é obrigatório que seja respondido. Se ele não for respondido, eu vou considerar como inapto, o aluno como inapto, né? Então, vocês, nessa disciplina, vocês não têm um grau de 0 a 10, vocês têm apto ou inapto. Então, peço que respondam o formulário, porque caso alguém não responda o formulário, eu vou considerar como inapto. E, naturalmente, eu vou ver o que foi respondido por cada um de vocês também. Isso será feito em um momento das aulas como um teste e mais adiante, lá no final, como efetivamente a avaliação será no último dia lá que a gente estiver dando a aula, nós vamos fazer a avaliação. Alguma dúvida do que eu estou falando? Que vocês... Tudo certo, professor. Oi? Tudo certo.
Tudo bem, Murilo. Então tá. Isso já foi feito na turma anterior de vocês, deu tudo certo, né? As pessoas responderam as questões, eu vi as respostas e todo mundo da turma participou. Eu estou vendo aqui que vocês são quantos na turma de vocês? Não sei te falar, professor, mas em torno de 40 pessoas. 40, né? Eu estou aqui com 32 em sala. Eu vou compartilhar a tela agora para que a gente possa começar, tá? Então, vamos lá. Então, vou compartilhar aqui a tela. E aqui a gente tem o primeiro slide. Vocês estão vendo o slide? Um de vocês pode responder só? Sim, sim, estamos. Obrigado. Tá, então, olha só. A nossa disciplina, ela chama-se Medicina Baseada em Evidências, né? Tudo que nós fazemos em medicina é fruto de publicações científicas, né? Então, a gente sempre se baseia em publicações científicas para tomar a decisão, para fazer diagnóstico, para poder abordar o paciente, né? E esse conceito ele já tem, digamos assim, um tempo longo e ficou, digamos assim, bastante claro, né, que ele deveria ser enfatizado durante o curso de graduação de medicina, para que todos vocês, né, vocês estão no 6º período, ali no meio do curso, vocês pudessem já se habituar com essa visão. Quer dizer, o que eu vou fazer tem que ser baseado em evidências, né? Então, essa aqui é uma definição, né? Uso explícito e consciencioso da melhor evidência atual proveniente da pesquisa clínica na abordagem de pacientes individuais. Quer dizer, eu vou escolher o que eu tenho de melhor evidência na atualidade, isso fruto de publicações científicas de pesquisa clínica, quando eu vou abordar os meus pacientes para tratamento, né? Alguns conceitos relacionados. A medicina baseada em evidências é o atendimento de pacientes usando a melhor evidência científica disponível para guiar decisões clínicas e terapêuticas. O foco é aplicar resultados de pesquisas que envolvam pacientes semelhantes ao que eu estou vendo, ao nosso, e que contenham desfechos clínicos importantes, como, por exemplo, o risco de morte. Quer dizer, eu vou observar ou vou ter a informação de uma publicação feita onde tem um quadro clínico semelhante ao meu paciente e tal intervenção diminuiu o risco de morte. Então, eu vou procurar usar aquela intervenção naquele paciente, porque vai trazer benefícios como, por exemplo, a diminuição do óbito desse paciente quando tratado com aquela intervenção. A medicina baseada em evidência é vista como um complemento, não a substituição do julgamento clínico aplicável a pacientes individuais. Essa frase quer dizer o seguinte: a experiência do médico ela é muito importante. Então, ao longo do tempo, na medida em que você faz diagnóstico, você trata pessoas, quanto mais pacientes você vê, mais você convive dentro de um ambulatório, dentro de um hospital, você vai acumulando experiência, vai tratando pessoas, né? Isso faz parte da vida do médico, ele vai acumulando experiência ao longo do tempo, e essa experiência é muito importante para que ele tenha um julgamento clínico, né? Isso é acoplado ao conceito de medicina baseada em evidência. Igualmente, na medicina baseada em evidência, a prática de cuidados efetivos, levando em conta aspectos culturais, sociais e individuais do paciente, são complementares, não contraditórios. Quer dizer, eu posso ter uma opção terapêutica e eu vou conversar com o meu doente e ele pode, o próprio paciente ou a família do paciente, conversar comigo se eles acham que aquilo não é o mais apropriado. Eu posso até tentar, e devo fazer isso, convencê-lo do contrário. Mas ele tem autonomia, né? Isso é um princípio da bioética, de conversar e dizer: olha, doutor, eu estou entendendo o que o senhor está falando, mas eu não quero tomar essa medicação, porque eu estou tomando outra medicação, eu não quero mudar. Quer dizer, vamos argumentar dentro da ciência, dentro da boa prática médica,
mas as particularidades, as nuances daquele paciente devem também ser levadas em conta dentro da medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência é a aplicação da evidência médica atual no cuidado do paciente e, tipicamente, usa dados derivados de estudos científicos. E o que eu vou fazer está baseado em pesquisas, está baseado em publicações científicas. Devido ao número grande e sempre crescente de dados sobre eficácia de drogas e correlação entre vários fatores médicos, tais dados, oriundos dessas publicações, estudos clínicos, eles podem ser comparados e integrados em tabelas onde existe uma publicação que tenta condensar todas essas informações. Isso ocorre, por exemplo, quando a gente tem revisões sistemáticas ou também nas meta-análises. Então, eu tenho aqui, melhores desfechos para os pacientes, melhor evidência disponível. Acoplado, essas evidências, né, nós temos a gradação dos níveis de evidência, né, de menos evidência para maior evidência. Vocês devem estar acompanhando isso na medida que, digamos assim, vocês estão estudando um determinado tema e a gente mostra uma publicação científica, ou mostra uma série de casos, ou mostra um estudo observacional, ou mostra um estudo randomizado controlado. E essa pirâmide, né, ela vai desde uma opinião do especialista, que é o menor nível de evidência científica, até os trabalhos randomizados controlados e as meta-análises. Então, na medida em que eu observo essas publicações sobre o tema, ali, sobre o que o meu paciente precisa de intervenção terapêutica, né, eu vou atrás da melhor evidência disponível. Essa pirâmide ela deve ser observada, né? Então, eu posso ter um estudo de série de casos que fala a respeito de uma determinada droga e mais adiante, ou publicado mais adiante, eu tenho um trabalho randomizado controlado que o uso daquela droga não traz benefício. Eu vou valorizar esse estudo randomizado controlado, o RCT. Da mesma maneira, o raciocínio com a meta-análise, onde tem uma série de publicações sobre um determinado tema, uma determinada intervenção. Isso tudo vai ser condensado para nos trazer uma informação sobre que atitude eu devo tomar frente àquela intervenção. Levando em conta, como eu já falei, a experiência clínica e valores, expectativas e circunstâncias do paciente. Então, são 3 pilares. Eu vou atrás da melhor evidência científica, eu vou levar em conta a experiência clínica do médico, sempre, e valores, expectativas e circunstâncias do paciente. Então, está aqui os 3 círculos e a medicina baseada em evidência procura encontrar aquela informação melhor para esse contexto, para esse paciente em particular, levando em conta a experiência clínica do médico. Para o médico, a medicina baseada em evidência tem o seguinte significado: quando tiver que tomar uma decisão terapêutica, esta deve sempre acoplar sua experiência pessoal para tal patologia, utilizar a melhor evidência científica, levar em consideração as preferências e particularidades do paciente a ser tratado. Os 3 conceitos se interrelacionam sempre. Ou seja, eu estou reforçando o que eu já disse, esses 3 pilares da medicina baseada em evidência. Competências do médico moderno: garantir que o paciente e suas famílias estejam informados sobre os benefícios e riscos de cada opção de tratamento no contexto da melhor evidência e da diretriz. Quer dizer o seguinte: o que você vai fazer relativo à intervenção terapêutica, você deve conversar com a família, com o paciente, com a família do paciente, explicar tudo o que vai acontecer. Olha, eu vou prescrever essa droga para o senhor vai tomar dessa determinada maneira, existem benefícios com o uso dessa droga, com essa intervenção, com esse fármaco, existem também efeitos adversos, existe a necessidade de controle, que o senhor retorne para eu vê-lo novamente, existe a necessidade de exames laboratoriais que eu posso pedir para acompanhar a evolução do seu caso e o uso de tal droga que o senhor está utilizando. Quer dizer, isso faz parte da competência do médico, né? E ele precisa ter essa boa relação médico-paciente, né? Conversar com o doente, explicar a ele o que vai ser feito relativo à intervenção que está sendo prescrita e também falar sobre benefícios e problemas que podem estar relacionados ali de acordo com a opção de tratamento.
Como é que nós fazemos isso, né? Como é que eu vou atrás dessa informação? Nós vamos, durante todas essas aulas subsequentes que a gente vai ter, nós vamos falar muito disso. Como é que, aonde eu obtenho essa informação? Aí tem esse termo ceticismo esclarecido. Quer dizer o seguinte, eu tenho que ter a iniciativa de procurar essa informação como médico, né? Então, o médico ele tem muito de autodidatismo. Ele mesmo procura a informação para poder decidir o que é melhor para aquele paciente. Vocês estão fazendo um curso de graduação onde vocês têm várias disciplinas, vários professores que vão servir para ensinar a vocês uma série de dados que são, digamos assim, importantíssimos para a formação de um médico, né? Não posso esquecer que hoje é o Dia do Médico, né? O dia 18 de outubro homenageia o médico. Mas o médico ele tem que ter como uma característica de estudar sempre. Ele tem que ter a característica de procurar a informação. Qual é a melhor informação disponível para que eu possa usar para tratar aquele paciente, né? Como é que isso é feito, né? Ele deve fazer perguntas que estão relacionadas também ao tempo de vida profissional dele, o que ele já acumulou de experiência. Esse tipo de pergunta podem ser divididas em perguntas básicas e clínicas. Essas perguntas básicas é o que vocês aprendem durante o curso todo de graduação, né? Quando você passa ali por uma disciplina onde você tem a patogênese de uma determinada doença, quando você tem a fisiologia cardiovascular, quando você usa uma droga, como que ela atua, tudo isso é importante, né? Então, são perguntas que respondem o seguinte: o que está acontecendo, por que aquela droga funciona, qual é o mecanismo de ação. E nós temos também as perguntas clínicas, onde nós vamos atrás de estudos clínicos, onde tem um grupo intervenção e um grupo controle, e vamos observar os resultados encontrados. Então, é como está aqui, para responder às evidências. Eu tenho as perguntas básicas e tenho as perguntas clínicas. Essas perguntas clínicas é onde eu vou encontrar as evidências para decidir como eu vou tratar meu doente. Então, existe uma pesquisa onde existe um grupo controle, um grupo intervenção, foi usado determinada droga e aí houve um resultado favorável em relação ao tempo de sobrevida, em relação à diminuição da mortalidade, e eu vou usar essa informação para tomar a decisão de tratar o meu paciente. Essas perguntas começam com o que o meu paciente apresenta de problema clínico a ser resolvido. Quer dizer, ele tem lá uma doença que precisa ser tratada. A partir do momento que eu identifico qual é a patologia e como ela deve ser tratada, quer dizer, eu fiz um diagnóstico, né? Eu colhi a história, examinei meu paciente, interpretei exames complementares, tenho uma hipótese diagnóstica principal, tenho um diagnóstico diferencial, excluí uma série de patologias com essas informações, com os dados clínicos, história, exame físico, pedido de exames complementares e a sua interpretação, eu fiz um diagnóstico. A partir do momento que eu fiz o diagnóstico, eu vou tratar esse paciente. Então, tem ali um contexto clínico com uma determinada patologia que eu preciso tratar, né? Opções para decidir, né? Qual é a publicação que eu tenho que fala a respeito daquele contexto clínico, onde tem uma publicação que usou uma determinada intervenção, existe um grupo controle, o grupo intervenção, e ali eu vou retirar a informação que eu preciso para poder decidir o tratamento do meu paciente. Isso se chama pergunta PICO. Se vocês verem, isso é um acrônimo. O P de paciente ou problema, o I de intervenção, o C de controle ou comparação e o O de desfecho. Quando a gente fala de medicina baseada em evidências, a gente muitas vezes usa esse termo. Pergunta PICO, é o problema que eu preciso ter uma resposta, um problema que eu preciso ter um esclarecimento. Então, o I significa a principal intervenção que eu estou considerando para indicar ou prescrever, e o controle é o grupo controle, que está sendo comparado sem aquela intervenção, né? E aí eu tenho o resultado desse estudo clínico, que é o desfecho.
Os desfechos importantes são que me interessam, né? Por exemplo, houve benefício com diminuição da mortalidade. Opa, então esse trabalho é um trabalho importante com o uso daquela droga que diminui a mortalidade. O doente vai se beneficiar dessa intervenção, então nós vamos prescrever essa droga para esse paciente. Então, eu tenho um problema, eu tenho uma pergunta pico, o problema é o contexto clínico do paciente. A pergunta pico é eu vou atrás do estudo, aonde aquele paciente se encaixa, aonde eu tenho grupo intervenção, grupo controle, e eu tenho os desfechos disponíveis para eu, ou me ajudar a decidir a prescrição ou fazer aquela intervenção. Está aqui. Pergunta pico. Repetindo. Paciente ou problema, o I é intervenção, C é o controle e o O é o desfecho. O que esperar do efeito real da intervenção? Menor risco de morrer, menor risco de internar, resolver uma infecção, melhorar uma disfunção, tratar determinada patologia. Devem ser bem entendidos pelos clínicos e pelos pacientes. Quer dizer, quando eu vou explicar ao meu paciente o que eu vou fazer, que droga eu vou prescrever, isso deve ser resumido de uma maneira compreensível para que o paciente ou seus familiares entendam a decisão que está sendo tomada. Quer dizer, principalmente qual o ganho que eu tenho, né? O desfecho foi favorável com aquele estudo e, portanto, aquela intervenção está sendo prescrita. Um dado interessante é o seguinte, essa informação que a gente chama de qualificada, quer dizer, quando eu vou atrás desse estudo clínico, dessa pesquisa clínica, para responder aquela questão que eu tenho ali com o paciente diante de mim, essa informação já deve estar presente no momento em que o médico avalia o paciente e decide o que fazer com o seu paciente, ou temos que ter um tempo para obtê-la. Quer dizer, imagine que toda vez que eu vou atender um paciente, colho a história, examino, peço exames, interpreto exames complementares, faço um diagnóstico e tenho que decidir uma intervenção terapêutica, se eu vou ter que ir atrás de um estudo para responder por que eu estou fazendo aquela intervenção. Nós vamos fazer isso a nossa vida inteira, mas muitas vezes, ou para a maioria dos casos, as patologias que comumente a gente vê, nós já temos ali um pensamento organizado, um raciocínio lógico e também informações atualizadas para que eu possa decidir naquele momento o que eu vou fazer para o meu paciente, como que eu vou prescrever. Nem sempre essa informação ela pode estar presente, ela pode estar atualizada e eu preciso procurá-la, né? Então, se eu estou dentro de um consultório, eu posso ter um tempo maior para isso. Olha, eu vou pedir exames para o senhor, o senhor vai voltar semana que vem, e aí nós vamos decidir o que nós vamos fazer. Ou seja, eu tenho um tempo para estudar e correr atrás daquela informação que eu preciso. Se eu estou dentro de uma emergência, se eu estou dentro de uma enfermaria e estou vendo o doente, tenho que resolver as coisas ali naquele momento, né? Principalmente uma situação de maior gravidade ou dentro de um CTI, isso tudo já tem que estar estruturado. Quer dizer, eu preciso ter atualização dessas informações, mas as informações principais ou como eu devo agir para que aquele paciente, por exemplo, não piore, não morra, oferecer o suporte de vida, isso já tem que estar, digamos assim, armazenado e estruturado para que eu possa decidir. Então, nem sempre a gente tem um tempo para espera um pouquinho que eu vou estudar e depois eu vou conversar com o senhor. O médico não faz isso. O médico não faz isso. Quando o paciente está diante do médico, ele espera ouvir do médico que atitude vai ser tomada, que droga vai ser prescrita e por que isso está sendo feito, né? Então, existem momentos ali onde você pode ter um pouco mais de tempo, como eu já expliquei, dentro de um consultório, ou isso tudo tem que ser feito com maior rapidez dentro de uma emergência, dentro do CTI, dentro de um centro cirúrgico. Para isso existe o que a gente chama, e já foi falado, da experiência do médico, né? Na medida que você vai tratando pessoas, vai acumulando experiência, aquele novo caso que você está vendo, você vai trazer todo o seu cabedal de experiência para poder decidir naquele momento o que é melhor naquela situação. Teremos em alguma situação que agir antes de consultar a literatura ou desejo do paciente ou família? Sim, acabei de explicar. No ambiente de emergência, no ambiente de UTI, nós muitas vezes vamos tomar a decisão de oferecer suporte de vida, agir rapidamente para impedir que o paciente morra.
né? E isso tem que ser feito por quem está atendendo o doente, né? Eu não tenho tempo nesse momento, para um pouquinho que eu vou estudar um pouco para depois eu voltar aqui e resolver essa situação de gravidade, né? Se o seu paciente, ao ser informado sobre o que deve ser feito, desiste por não fazê-lo, você deve convencê-lo do contrário. Se você tem um racional para isso, você tem a melhor evidência disponível que você encontrou que deve ser usada naquele paciente, sim, você deve tentar convencê-lo do contrário. Então, você vai conversar com o seu paciente, conversar com os familiares e, olha, na minha opinião, eu acho que isso é o que deve ser feito, né? Lembro também que o doente tem sempre direito a uma segunda opinião de um médico. Ele tem todo o direito de dizer, olha, doutor, o senhor está me falando isso, mas eu quero conversar com outro médico. Isso faz parte, né? A gente pode, eu já falei que a gente deve desenvolver uma relação de confiança, uma relação médico-paciente de confiança, mas o doente tem o direito de conversar com outro médico e ouvir a opinião do outro médico a respeito do que está sendo colocado. Isso faz parte, isso não tem nada de mais, e a gente, na nossa vida, nós temos que conviver com isso também. Muito bem. Eu, antes de progredir com um tema relacionado, eu queria ouvir vocês um pouco. Alguma dúvida que vocês queiram esclarecimento do que já foi dito. Podem participar, por favor. Obrigado, Murilo. Mas vocês ficaram com alguma dúvida? Nós vamos falar um pouquinho agora como é que a gente pode agir para montar um projeto de pesquisa. Algum de vocês já participaram de fazer pesquisa, publicação científica? Já fizeram isso? Sim? Que bom, Pedro. Mais alguém? Você fez um trabalho científico, esse trabalho foi apresentado aonde? Ainda não apresentou? Só enviou o trabalho? Ok. Isso chama-se submeter o trabalho e está aguardando o ok para poder ser publicado, né? Eu, durante a minha vida, né, eu tive oportunidade de me qualificar melhor, até para poder estar falando para vocês aqui, né? E tive de fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, é uma maneira da gente se qualificar melhor. Quer dizer, quando a gente faz um mestrado, a gente se qualifica como professor. O objetivo do mestrado é formar professor. O objetivo do doutorado, né, é formar pesquisador. O objetivo do pós-doutorado é dar continuidade àquela linha de pesquisa que você atuou ali quando você fez o doutorado, né? Então, são momentos importantes na nossa vida, né? A gente ter a oportunidade de fazer pesquisa clínica, publicação científica. A grande maioria dos médicos, né, ele vai estar com atividades assistenciais. Eu vou mostrar para vocês agora uma aula que eu já fiz, né, que eu acho que é uma aula interessante, que o tema é como montar um projeto de pesquisa. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, vou dar a aula e depois eu quero conversar com vocês novamente. Então, vamos lá. Então, deixa eu fechar isso aqui. E falar sobre isso aqui. Estão vendo o slide? Aham. Então, vamos lá. Como é que a gente pode montar um projeto de pesquisa? O objetivo dessa aula é estimular os alunos a fazerem pesquisas científicas, a publicações científicas, a publicar um trabalho. Então, vamos lá. Questão de ordem, quer dizer, são princípios ali, né? Medicina é um misto de ciência e arte, muito mais ciência do que arte, né? Mas tem um pouquinho de arte também.
Quer dizer, o bom médico ele atua principalmente com a ciência e com um pouco de arte, né? Absolutamente tudo que eu faço dentro da medicina é fruto de publicações científicas que chegaram à prática clínica. Então, eu estou repetindo tudo que eu vou prescrever para o meu paciente, aonde nós vamos abordar o nosso paciente, é fruto de publicações científicas. E a pergunta é o seguinte: será que eu posso minimamente contribuir para os avanços dentro da minha área de atuação? Quer dizer, eu posso contribuir para esse universo de publicações científicas? Passo inicial fundamental, ter curiosidades, né? Sempre, né? A gente sempre, o médico sempre deve olhar com curiosidade os fenômenos biológicos. Nós vamos ter que vencer desafios para poder ter uma publicação científica. E qual pergunta biológica eu quero responder? Quer dizer, o meu trabalho tenta responder qual pergunta, né? Eu faço uma pesquisa clínica ou vou publicar um artigo onde eu quero responder a uma determinada questão biológica, uma determinada pergunta biológica que eu quero responder. Apenas voltando aí um pouco na história, para mostrar para vocês o quanto é importante a curiosidade, a descrição de casos novos. Aqui, esse trabalho foi publicado em 1981 e descrevia casos de uma pneumonia causada pelo Pneumocystis carini em homens homossexuais previamente saudáveis e colocava como título evidência de uma nova imunodeficiência celular adquirida. Quer dizer, foram casos de pneumonia por Pneumocystis carini em pacientes homossexuais. Isso foi publicado em 1981, né? Vários casos que fizeram com que essa publicação ocorresse lá no New England. E, em 1984, né, foi publicado também o trabalho associando essa síndrome, que passou a se chamar da síndrome da imunodeficiência adquirida, relacionada a transfusões. Então, também ocorria o quadro semelhante, né, dessa imunodeficiência adquirida associada com transfusão. E o descobrimento do vírus HIV como causa de AIDS, né, pelos pesquisadores, né, um americano e outro francês, em 2003. Então, desde aquela descrição de casos, olha quanto é importante a descrição de um caso que foi descrito como novo. Eu podia falar, a gente está vivendo aí a Covid, a pandemia, nós vamos ter uma aula específica para a gente falar de medicina baseada em evidência relacionada à Covid. Mas vejam que a medicina funciona dessa maneira, a descrição de um caso novo e mais adiante se chega ali à etiologia, né? O que está causando aquela patologia e logo a seguir, ou paralelamente a isso, como ela pode ser tratada. O que faz sua vida mudar, né? O que você pode fazer que pode fazer com que você se qualifique melhor, né? No meu caso, e eu falei para vocês que eu vou fazer 44 anos de formado, o que mudou a minha vida foi quando eu era interno, em 1976, um médico chegou para mim e falou assim: Afonso, você quer estudar? Toma isso aqui. Me deu um papel para eu assinar uma revista científica chamada New England Journal of Medicine. E eu assino essa revista há 46 anos. Acabei de renovar a assinatura agora, essa semana. E faço questão de fazer essa assinatura. No primeiro momento, foi meu pai que pagou, e depois que eu me formei, eu continuei pagando. Então, eu assino o New England e leio o New England, não como era no passado, né? É uma revista semanal, mas há 46 anos. Então, eu passei a ter o hábito da leitura de medicina. Isso foi desenvolvido e eu devo isso a um médico que me deu esse papel chamado Orlando. Foi o que mudou minha vida e me ensinou a estudar de uma maneira adequada, né? A análise individual do ambiente, quer dizer, eu tenho interesse em fazer pesquisa, eu tenho disponibilidade de tempo, vale a pena me qualificar melhor, vai me trazer algum retorno financeiro, vou fazer tudo sozinho? Quer dizer, todas essas perguntas são feitas por quem tem interesse de fazer uma publicação científica, né? Você vai ter que se organizar para que isso ocorra.
Vai me trazer algum retorno financeiro? Eu já adianto para vocês que não. Ninguém faz pesquisa por conta de questões financeiras. Os outros aspectos todos são muito importantes. Análise estrutural. O ambiente é favorável? Existe cultura organizacional voltada para a pesquisa? Vou ter orientação? Qual é o banco de dados da instituição? Onde você está trabalhando? Eu estou trabalhando no hospital público, estou trabalhando no hospital universitário, eu estou trabalhando só em clínica privada, eu estou trabalhando em uma unidade de pronto atendimento. Quer dizer, esse ambiente permite que eu faça pesquisa clínica, permite eu desenvolver e publicar um trabalho. Quem que vai me orientar? Né? Qual é a pessoa qualificada que eu tenho acesso que pode me orientar para eu fazer esse trabalho? Qual é o banco de dados da instituição? Ninguém faz pesquisa se não tem um bom banco de dados. Né? Hoje em dia, com o prontuário eletrônico, fica muito mais fácil a gente ter acesso a essas informações. Mas vejam que, no passado, nós tínhamos que pegar os prontuários nos arquivos. Os arquivos e olhar os prontuários. Muitas vezes, esses prontuários estão mal escritos, com informações que não são colocadas de maneira adequada. Quer dizer, hoje, com o prontuário eletrônico, fica mais fácil você ter acesso às informações necessárias para fazer uma publicação. Vou ter um estatístico para me ajudar? Quer dizer, como é que eu vou fazer os cálculos estatísticos dos dados que eu vou obter? Normalmente, quem domina essa área é um bioestatístico. Então, eu vou ter acesso a esse profissional para poder me ajudar? Como que isso poderá ser feito? Né? Temos algum vínculo com a universidade para eu entrar no mestrado, doutorado? Quer dizer, essa publicação que eu vou fazer pode me abrir as portas para eu fazer um mestrado? Pode me abrir as portas para eu fazer mais adiante, depois do mestrado, um doutorado? Né? Isso é uma coisa absolutamente necessária. Quer dizer, eu fazer pesquisa e estar vinculado ao mestrado, estar vinculado ao doutorado? Não. Mas, se puder ser feito, é ótimo, que você também se qualifica melhor profissionalmente. Né? Decisões necessárias para escrever um artigo, uma monografia: ter curiosidade, ter ideias, contribuição, decisão interna de vou fazer, escolher uma resposta a ser obtida, dedicar parte do seu tempo diário para isso, coleta de dados de forma organizada, submeter o trabalho ao comitê de ética e pesquisa, ter um termo de consentimento livre esclarecido para as pessoas assinarem, olhar, ter as planilhas, obter as informações que faltam, delegar, pode dar certo ou não, ter prazo em mente, consultar literatura, estruturar um artigo, começar a escrever com suas palavras, anotar referências e, ao final disso tudo, você vai submeter o seu trabalho e vai publicar. Né? Aqui a estrutura de uma pesquisa científica: definição do problema, formulação de hipóteses, determinação de objetivos, seleção do método de coleta de dados, interpretação do resultado. Isso vai virar uma publicação científica, com a introdução, objetivo, material e métodos, resultado de discussão e conclusão. É a estrutura do trabalho científico. Que tipo de estudo eu vou fazer? Existem vários tipos de estudos que podem ser feitos. Né? Eu posso fazer um estudo randomizado controlado, eu posso fazer um estudo retrospectivo, eu posso fazer um estudo observacional, eu posso fazer um estudo, uma série de casos, eu posso fazer o estudo de uma coorte. Quer dizer, existem uma série de desenhos de estudos que podem ser feitos, né? E eu vou escolher um deles para fazer. Aqui eu falo de um estudo, um ensaio clínico randomizado. Parte da causa em direção a efeito, os participantes são colocados aleatoriamente para formar grupo de estudo e controle. Né? Isso é um estudo clínico randomizado controlado. É apontado por muitos autores como a melhor estratégia para se investigar uma relação causa-efeito, né? Onde eu tenho o grupo controle e eu tenho o grupo intervenção. Alta credibilidade como produtor de evidência científica, muitos desfechos clínicos podem ser investigados simultaneamente, a interpretação de resultados tende a ser mais livre de fatores de confundimento, a intervenção e a verificação de resultados podem ser dissimuladas com o uso de placebo ou técnicas de aferição duplo cega, de modo a não influenciar examinados e examinadores. Existe certeza que o tratamento é aplicado antes de aparecerem os efeitos. A avaliação da eficácia ou efetividade de procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, comparação com novas terapêuticas medicamentosas. Então, é um estudo clínico randomizado controlado. Excelente, e esses resultados são importantíssimos para a gente poder tomar decisão do que fazer com nossos pacientes. Aqui é uma estrutura de um ensaio clínico randomizado controlado.
né? Afinal, qual é o modelo que eu vou utilizar, né? Aqui eu tenho um projeto de tese, um colega nosso aqui, um colega meu de muitos anos, o Gerson, professor de vocês também aí, de disciplina, de um projeto de trabalho, né, onde são colocados vários itens, né, introdução, justificativo, isso aqui é uma proposta de um trabalho. Objetivos específicos, material em método, tudo é contemplado. Isso é submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa e você vai obter desse Comitê de Ética de Pesquisa um parecer consubstanciado, autorizando você a realizar o trabalho, né? Para que isso possa ser feito, você tem que preencher na plataforma Brasil, né? Isso é obrigado, uma folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos. Você também tem que ter um termo de consentimento livre, esclarecido, e isso gera do Comitê de Ética em Pesquisa, depois da análise pelo comitê, um parecer consubstanciado autorizando você a fazer aquela pesquisa. Existe uma justificativa da pesquisa, objetivo geral, objetivo específico, recursos necessários, cronograma de execução. Se a gente não colocar um cronograma, a gente não conclui nada, né? A análise estatística, quem faz? Eu falei do bioestatístico, né, que é muito importante que ele possa participar e nos dar orientação, né? Aqui é um programa de bioestatística que é disponível, o EPInfo. Existe também o SPSS, né, que também pode ser utilizado. Eu usei esses dois programas quando eu fiz os meus trabalhos, né? Como é que eu trabalho com as referências bibliográficas? Qual é o formato dessas referências bibliográficas? Existe alguma plataforma, algum software que eu possa utilizar para referência bibliográfica? Como resolver? Isso é um deles, EndNote. Eu usei o EndNote também no meu trabalho de doutorado e de pós-doutorado. Salvar os artigos de interesse com a organização e lugar seguro. A gente deve ter organização para aqueles trabalhos que eu reputo como muito importantes para a minha pesquisa clínica, aonde eu vou colocar numa pasta que eu tenho acesso de maneira organizada. Se eu não fizer isso, vocês imaginam que eu vou salvando em cada canto do meu computador um trabalho e depois eu não acho nada. Então, temos que ser organizado e tem que ser um lugar seguro. O meu computador, eu saio com ele, eu posso ser roubado, perder o computador. Então, isso tem que estar num HD externo ou tem que estar nas nuvens também, para que eu possa não perder essas informações. Quer dizer, se eu perder meu computador, tudo que está aqui dentro está salvo nas nuvens também ou num HD externo. Existem órgãos governamentais que financiam pesquisa, FAPERJ, CNPq, CAPES. As universidades elas têm projetos de pesquisa, concorrem, né, observam o edital desses órgãos e concorrem para obter verbas para financiar as pesquisas, né, dentro aí do Brasil como um todo, dentro de cada um dos estados. Isso tem que obedecer também à linha de pesquisa de determinado grupo de pesquisa. Aqui é um edital, né, da Fundação Oswaldo Cruz, e falando ali de um edital de concorrência para financiamento de pesquisa, né? Aqui pela FAPERJ, onde eu posso publicar meus resultados parciais. Muitas vezes, esses resultados parciais são apresentados em um congresso, né? Como tema livre, por exemplo. Você apresenta dentro de um congresso com resultados parciais e, posteriormente, depois de você ter todos os resultados, você vai apresentar, vai submeter seu trabalho a uma revista científica, né? Uma indexada, para que esse trabalho possa ser aprovado e publicado. Normalmente, no mestrado, no doutorado, quando você vai defender a sua tese, ao final, o seu trabalho já tem que estar pronto, submetido a uma revista científica indexada e aprovado. E aí sim você marca a data para defender a sua tese de mestrado ou marca a data para defender a sua tese de doutorado. No doutorado, obrigatoriamente, tem que ser uma publicação original, né? Um mestrado você leva 2 anos para fazer, doutorado são 4 anos para fazer, né? Aqui uma publicação que fala como a gente pode publicar o trabalho, né, onde eu vou publicar, e eu chamo isso como montar um projeto de vida. Digo para vocês que é muito importante nós contribuirmos para esse mundo científico com informação qualificada. Quer dizer,
fazer um trabalho científico e publicar é muito bacana. Muito bem. Vamos ouvir vocês novamente. Dúvidas? Questões? Comentários? A grande maioria dos médicos, normalmente, ele está dentro da assistência, trabalhando igual um louco, para poder oferecer uma vida digna à sua família, né? Então, ele trabalha num lugar, trabalha em outro lugar, trabalha em outro lugar, né? Sempre correndo, né? E muitas vezes está ali na assistência, ele não tem tempo, e aí é compreensível isso, para se dedicar para publicar um trabalho, porque realmente você precisa disponibilizar tempo, né? Para leitura, para escrever, para conversar, obter dados, né? Ter acesso ao banco de dados, né? Extrair as informações, tudo isso é muito trabalhoso, mas pode ser feito. Nada impede que o médico, junto ali da sua atividade assistencial, ele também dedique uma parte do seu tempo para realizar um projeto de pesquisa e publicar um trabalho, né? Isso é muito interessante. Dentro da vida de vocês, né? Vocês estão estudantes, estão no meio do curso, então é bom que você... isso também estimula estudar, né? Uma pessoa que faz um trabalho sobre um determinado tema, normalmente ele se aprofunda sobre aquele tema, ele lê bastante sobre aquele tema, né? E isso é importante, porque você também se habitua a correr atrás de informação qualificada. A gente está falando de medicina baseada em evidência, então a vida inteira nós vamos correr atrás de informação para poder tratar aquele paciente ali que está na minha frente, né? São os 3 pilares, né? A melhor evidência disponível, a experiência do médico e as particularidades relacionadas ali ao paciente. Então você está fadado o tempo todo a correr atrás de informação para poder estar atualizado e decidir o que é melhor para aquele paciente que está na sua frente. E dentro disso, nada impede que você possa fazer pesquisa clínica, que você possa estar vindo. Para quem está dentro do hospital universitário, é mais fácil. As coisas funcionam com mais facilidade. Mas se você está dentro de um hospital privado, também pode fazer, né? Você pode encontrar um pouco mais de dificuldade, mas você pode fazer também, né? Dúvidas? Comentários? Tudo certo, professor. A gente teve um pouquinho de contato com isso, iniciação científica, então foi bom. Ah, sim. Vocês têm a disciplina de iniciação científica que aborda também esses pontos que eu estou falando, né? Bom, muito bem. Olha só, nas próximas aulas a gente vai falar de medicina baseada em evidência sobre uma especialidade. Então, a próxima aula a gente vai falar sobre medicina baseada em evidência em terapia intensiva, medicina intensiva. A gente vai abordar a MBE dentro da medicina intensiva. E eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. É mais fácil para mim, porque eu também sou intensivista. E depois nós vamos falar de cardiologia, de oncologia, e vamos falar também lá na última aula, falar sobre Covid, onde temos aí essa pandemia desde o ano passado e um monte de informação que a gente precisa digerir e obter o tempo todo aí com o avanço da ciência nos proporcionando as informações. Eu vou pedir a vocês que coloquem o nome, a matrícula e podem sair de sala, tá? Foi um prazer estar com vocês. A gente se vê novamente na segunda-feira que vem e vamos continuar com as nossas discussões. Tá? Espero que tenham gostado, tá? Obrigada, professor. Foi ótimo. Que bom. Obrigada, Obrigado, professor. professor. Muito bom. Então, vocês podem botar o nome e sair, tá? Eu vou gravar a aula e vou botar lá no ambiente virtual.